Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais uma aula de filosofia da Escola Coab Inácio Monteiro 3. Hoje nós vamos falar do pensador Aristóteles. Nós vamos refletir um pouquinho sobre o seu legado e sobre a sua filosofia, tá? Como de praxe, senhores, coloquem o número, o nome e a sala a qual vocês pertencem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um autor bastante importante cuja filosofia até hoje reverbera na nossa realidade, tá? Espero que todos vocês estejam bem. E vamos lá. Desculpa mais uma vez, o professor está com um probleminha com a bronquite dele, mas não é Covid, já foi testado, tá tudo tranquilo, tá? Então vamos lá, senhores. Eu vou apresentar para vocês. E aí, à medida em que os quadros forem aparecendo, eu tirei essa apresentação do PPT e trouxe para o Google Apresentação. Então, pode parecer desconfigurado para vocês, tá? Mas hoje nós vamos falar do aluno do Platão, né, que é o Aristóteles, um pensador bastante importante, talvez, senhores, um pensador mais importante do que o próprio Platão. A gente tem aí uma noção de que o Platão tenha sido superado pelo Aristóteles, né? Uma das grandes alegrias do mestre é ser superado pelo aluno, né? Pelo seu discípulo. E eu tenho para mim que o Platão ele não ficou triste ao saber que a obra do Aristóteles, o Platão morreu antes, é claro, ganharia tanta repercussão e seria tão importante nos anos vindouros. O Aristóteles foi aluno do Platão durante 20 anos, e o interessante é que o Platão dizia o seguinte: a minha academia, né, academia era o nome da escola do Platão, ela é dividida em duas. A gente tem o corpo e a mente. E a mente da minha academia está no meu aluno Aristóteles. Então, para o Platão, Aristóteles foi o grande aluno que ele teve, né? E Aristóteles costumava... só uma fofoca, hoje vai ter algumas fofoquinhas aqui dos bastidores, mas Aristóteles ele era um autor que gostava de escrever. E na Grécia Antiga, escrever era uma atribuição dos escravos, né? Os autores, os pensadores, eles ditavam e os escravos escreviam. E Aristóteles ele era um pensador que gostava de escrever, né? E ele não era um pensador propriamente ateniense. Ele nasceu na Macedônia e ele era conhecido como o Estagirita, que ele nasceu na região de Estagira. E é interessante, senhores, porque durante muito tempo, né, na própria academia, que era a escola de Platão, Aristóteles foi tido como alguém de menor valor, porque ele tinha hábitos que não podiam ser considerados hábitos gregos, né, hábitos atenienses. Para Aristóteles viver em Atenas como um cidadão grego, era necessário que a família dele pagasse um tributo, uma espécie de imposto, sabe? Um imposto bem pesado, inclusive, para que Aristóteles pudesse viver ali entre os gregos, viver ali entre os pensadores. A família dele pagou, né? Ele pagava essa espécie de imposto, e ele vivia ali entre os pensadores. Ele passou 20 anos, né, como eu disse para vocês, na academia, que é a escola de Platão. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão, né, aristotélica propriamente dita, qual é a influência dele, qual é a importância. Uma coisa que é importante que vocês entendam é que Aristóteles, ele foi, depois de sair da academia, ele foi o professor de Alexandre Magno, conhecido também como Alexandre o Grande, né, o pensador, o conquistador, né, o grande conquistador macedônico, né? E dessa noção que Aristóteles deu, porque ele foi o professor, né, o preceptor de Alexandre o Grande, a gente tem aquela anedota, não sei se vocês se recordam, para algumas salas eu contei, né, que... acho que contei inclusive na primeira aula, mas eu vou repetir aqui porque ela é interessante, que Alexandre estava visitando... Eu vou contar como ela é, tá? Na sala eu dei uma resumida, mas é basicamente assim, Alexandre estava visitando um determinado lugar, ele era um profundo admirador da filosofia, porque ele aprendeu com um grande filósofo que era Aristóteles, e ele ficou sabendo que na cidade em que ele estava, ele e a sua comitiva de soldados,
estava ali o Diógenes, né? O Diógenes é um filósofo que a gente chama de filósofo cínico, né? Era um cara que vivia largado na beira de um barril, cercado de cachorros, bêbado o tempo inteiro. E ao saber que Diógenes, um grande pensador, estava ali naquela cidade, Alexandre foi com a sua comitiva, né? Todo empolgado, falando, agora eu vou fazer uma presa, né? E aí Diógenes, ele chega diante de Diógenes, né? E ele diz assim, ó, eu até recortei um trecho aqui, ele diz, sou Alexandre o Grande, diante de mim prostram-se os reinos, eu sou possuidor de muitas riquezas. Lembrando, Alexandre foi aluno de Platão. Diógenes, sem esboçar reação nenhuma, respondeu, eu sou Diógenes, e isso me basta. E aí Alexandre diz para ele assim, ó, siga-me, se você quiser me seguir, eu te dou até metade das minhas riquezas. Né? E Diógenes, ele ficou olhando para Alexandre, né? E diz assim, de você não desejo nada, quero apenas que saia da frente do sol, não me tapes do sol. E aí tem um desenrolar aqui que diz assim, ó, os soldados do temível general ainda quiseram zombar de Diógenes e causar-lhe violência. Dado que Alexandre respondeu, não zombem deste homem, pois se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. E saíram dali de onde estavam. É aquela anedota do Diógenes, quando ele diz para Alexandre, eu não quero nada seu, eu só quero que você saia da frente do sol. E é interessante porque Alexandre, que era um assassino, né, alguém que não tinha o menor problema para matar ninguém, ele respeita a atitude de Diógenes porque ele era um respeitador, digamos assim, da filosofia, do conhecimento. E aí ele vai dizer que se ele não fosse quem ele é, o poderoso Alexandre, ele gostaria de ser quem Diógenes era. Isso é bastante interessante, né? Porque às vezes a gente acha que o poder está na riqueza, que o poder está no sucesso, que o poder está na fama, né? Na repercussão. E Diógenes, que foi um grande pensador do seu tempo, ele vivia largado, né? Ele não estava muito preocupado com a fama, com o sucesso, com a beleza. Ele tinha um compromisso consigo mesmo, né? Um compromisso com a sua própria consciência. Dado que tão prova disso é o fato dele não ter se vendido. Né? Eu acho essa anedota bastante interessante, a gente não sabe se ela é verdadeira ou não, a gente sabe que ela perdurou historicamente ela aparece em vários momentos, mas eu acho que é importante para a gente pensar, né, qual é o valor das coisas que realmente importam. Porque eu não sei se vocês já viram isso, mas as pessoas estão o tempo inteiro buscando dinheiro, sucesso, riqueza, fama, e aí, no primeiro momento em que elas ficam diante da morte, em que elas adoecem, que acontece alguma coisa, elas começam a dizer que o que importa é aquilo que não tem forma material, né? O que importa são os amigos, a família, quem é cristão, religioso vai dizer que o que importa é Deus. Então, é importante que nós tenhamos em mente que, às vezes, a gente está indo na direção errada, acreditando que está indo na direção certa. Tem até um texto cristão, um texto bíblico que diz, alguns caminhos parecem caminhos bons, mas o seu fim é o mal. Então, a aula do Aristóteles, ela nos dá essa dimensão, né, de que o importante é você ter o equilíbrio. E isso é bastante importante porque o equilíbrio para o Aristóteles é o grande mote da vida. Então, Aristóteles, ele vai fazer uma defesa daquilo que ele chama de justa medida equitativa. Isso quer dizer o seguinte, cada situação, cada momento, cada circunstância tem a sua medida certa. Então, se você comer muita comida, você vai passar mal, você pode ter uma indigestão. Se você comer pouca comida, você vai ficar com fome, você pode ter anemia. Então, o Aristóteles, ele está à procura, senhores, desse equilíbrio. Né? E toda a filosofia dele é atravessada por essa noção de um equilíbrio, que ele vai chamar de froneses. A gente vai discutir um pouquinho o que é a froneses, mas eu acho que, né, vocês estão vendo aí na tela, espero que estejam vendo na tela, porque eu compartilhei a foto do Aristóteles e o ano em que ele viveu, né, em que ele nasceu e em que ele morreu, né, 384, 322, e a gente está vendo, senhores, sobretudo o fato de que é um pensador que tem aí 2.300 anos de distância, né, nós estamos longe dele 2 milênios, é bastante tempo. Então, muita coisa aconteceu de lá para cá, mas parte da sabedoria de Aristóteles continua.
Só para vocês terem uma noção, tem esse livro aqui, espero que vocês estejam vendo, chama-se Ética a Nicômaco. Esse livro, que é um livro bastante importante, sobretudo para a filosofia, para o direito, para a sociologia, ele é uma espécie de manual, né? É muito bonito isso, na verdade. Nicômaco era o nome do pai dele, dizem os historiadores, e o nome de um filho que Aristóteles teve. Então, Aristóteles escreveu uma espécie de carta para o filho dele, ensinando o filho dele a viver bem. E aí ele vai dizer que algumas coisas são imprescindíveis para uma vida feliz, né? Uma delas é a prudência, né, que é o equilíbrio. A outra delas é o que ele vai chamar de eudaimonia, que é a felicidade. Então, Aristóteles, num ato bastante bonito, né, num ato bastante caridoso, deixou um texto para o seu filho, né, em homenagem ao seu filho, uma ode ao seu filho, ensinando o seu filho como ser feliz. Né? Eu acho que isso é interessante pra caramba, né? Porque a gente está o tempo inteiro tentando deixar para os nossos filhos uma boa casa, um bom carro, uma boa escola. Né? Não que essas coisas não sejam importantes, elas são. Mas Aristóteles deixou para o seu filho uma espécie de manual baseado na experiência dele, em que ele dava alguns caminhos, né, sem dizer o que tinha que ser daquele jeito, mas que dava alguns caminhos que apontavam na direção da felicidade, né? Então ele estava muito mais preocupado que o filho dele fosse feliz do que bem-sucedido, embora ser bem-sucedido para o Aristóteles faça parte do processo. É importante que vocês entendam também, a gente já vai entrar na aula, tá? Que o Aristóteles, ele é o cara que vai dizer o seguinte: existem as potências. Né? Então, cada homem nasce com uma potência que só vai se transformar em ato, ou seja, que só vai se realizar quando esse homem for capaz de encontrar aquilo para o qual ele nasceu, né? Aquilo para o qual a sua vida existe. Né? Eu acho isso bonito, né? Hoje a gente não pensa mais assim, mas ele vai dizer que todo homem nasce com uma potência. E uma vez que você descobre essa potência, uma vez que você descobre aquilo para o qual você nasceu, você se torna aquilo que você nasceu para ser. E é bonito porque ele vai dizer que quando você, por exemplo, imagine que você nasceu para ser professor. Quando você estiver sendo professor, quando você estiver dando aula, aquele momento em que você está dando aula é o momento mais feliz do seu dia, porque você sequer vê o tempo passar, porque é como se você desse um mergulho na felicidade, é como se você desse um mergulho na alegria, que nada que é externo pudesse interromper esse momento. Ou quando você, por exemplo, está diante de uma comida, né, que é a sua comida favorita, né, a sua potência está no máximo ali, a sua pizza, a sua lasanha, enfim, seja qual for a sua comida, e na hora que você está fazendo aquilo que você gosta, parece que o tempo sumiu, parece que o relógio desapareceu, e você está fazendo uma coisa que vai para além do tempo, né? É como se você tivesse sido raptado naquele momento. E o Aristóteles vai dizer que isso é a potência de existir. É quando a sua potência, que é aquilo que você tem a condição de fazer, se transforma em ato. Você, enfim, fez. Eu falo por mim, assim, porque quando eu estou dando aula, eu esqueço o tempo. Vocês sabem que eu esqueço o tempo, né? Eu coloco até o reloginho aqui, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, eu faço por alegria, eu não tenho, eu tenho que dar aula. Não, hoje eu tenho que dar aula. Então, quando vocês, senhores, encontrarem aquilo que vocês nasceram para fazer, e eu não estou falando só de vida profissional, estou falando daquilo que encanta vocês, daquilo que dá alegria, daquilo que dá vida para vocês. Quando vocês estiverem fazendo isso, é como se vocês estivessem fora do tempo, é como se vocês estiverem fora do espaço. Vocês vão se sentir realizados, porque essa é a potência de existir. Né? Então, para o Aristóteles, quando você encontra aquilo que você nasceu para fazer, você se torna feliz. Né? Então, a sua felicidade, ela depende dessa condição. Né? Quando você consegue, enfim, saber o que você pode fazer e aquilo que te alegra o coração, você se torna então feliz. Eu falo por mim, mas eu tenho certeza que vocês têm esses momentos também, quando acontece alguma coisa na vida de vocês, que vocês falam, caramba, eu nem vi o tempo passar.
Eu estou fazendo isso daqui há tanto tempo que eu olhei no relógio, era 1 hora, quando eu fui ver, era outra. Seja assistindo uma partida de futebol, seja comendo uma coisa que você gosta, seja conversando com alguém, seja no culto religioso, seja na, sei lá, independentemente do lugar. Quando você consegue ser você e realizar as suas potências, você se torna, enfim, alguém feliz. Então, para Aristóteles, a eudaimonia, que é a felicidade, ela está ligada a isso. É realizar as suas potências, né? Ter o mínimo para comer, ter o mínimo para vestir, ter aquilo de que você necessita, né? E daí a filosofia dele também ser uma filosofia política, porque à medida em que você tiver aquilo que você necessita, daquilo que é básico, daquilo que é essencial, você então vai poder ser feliz. Por isso que você precisa agir em prol da cidade, em prol da polis. Se você abrir mão de um pouco do seu egoísmo em prol do bem coletivo, da polis, da política, né, o que ele vai chamar de política, enfim, você vai poder ser feliz, porque você vai viver numa cidade feliz também. Então, tanto por Platão quanto por Aristóteles, havia essa noção de que a cidade precisa ser feliz para que eu, então, também o seja. Tem um pensador chamado Clóvis de Barros Filho, que é um pensador bastante famoso, ele é um professor de filosofia também muito engraçado. Eu vou colocar um vídeo dele no formulário para vocês darem uma olhada, em que ele diz que Aristóteles é o grande Everest da filosofia. Ao lado de um outro filósofo chamado Kant, né, Aristóteles é o grande Everest da filosofia. Isso quer dizer o seguinte, que para você entender o Aristóteles, você precisa escalar uma montanha. E uma montanha escorregadia com gelo, né, com ventos fortíssimos, é uma montanha para poucos. Né? Então, de certo modo, senhores, a gente não consegue entender totalmente o Aristóteles. Vocês teriam, e eu também, eu estudei Aristóteles durante 2 anos, e eu posso dizer para vocês que eu não sei metade do que eu deveria saber sobre Aristóteles, e a maioria dos pensadores que estudam Aristóteles, ou que passam a vida inteira estudando ele, não entendem, sei lá, 40% do que ele produziu. E é interessante porque para entendê-lo profundamente, você precisa dedicar uma vida inteira para entender ele, né? E aí, como diz o Clóvis, não há nenhuma garantia de que você vai entendê-lo. Ele falou sobre física, ele falou sobre metafísica, sobre ética, sobre política, sobre estética, ele falou sobre felicidade. Então, é muito difícil saber o que de fato ele pensava, mas eu acho que o interessante é saber o seguinte, né? Que eles bebiam de uma água muito, muito poderosa, né? Que a gente tem Sócrates, que foi professor de Platão, a gente tem Aristóteles, que foi aluno de Platão. Então, esses 3 pensadores, sobretudo esse último, eles são profundamente influenciadores até nos nossos dias, né? A gente brinca com os influenciadores digitais, né? Os influencers. Mas imagine o seguinte, quando esses caras produziram a obra deles, quando eles começaram a pensar, não tinha Google, não tinha essas bibliotecas grandiosas. Eles são os autores das bibliotecas. Eles pensaram sem que houvesse nenhum tipo de ajuda. Né? Existia uma relação profunda entre a vida deles e o pensamento. E isso é bastante bonito. Né? Homens que passaram a sua vida inteira em busca da verdade. Homens que passaram a sua vida inteira em busca da compreensão da realidade e de uma moral, e de uma ética também. Né? Nesse primeiro slide a gente tem um pouco da história dele, que eu vou mandar para vocês. Aqui a gente tem um desenho, né, uma gravura de Aristóteles à direita ensinando Alexandre à esquerda. E é interessante que um professor nessa época, ele não ensinava somente a filosofia, né? Porque todos os conhecimentos saem de dentro da filosofia. Então, a biologia, a física, eram todos os conhecimentos que estavam dentro da filosofia. Então, o filósofo, ele também era um físico, ele também era um biólogo, ele também era um médico, ele também era um matemático. Então, ele era um professor que ensina todas as disciplinas. A gente pode usar como exemplo aqui o professor Girafales, né? Vocês já pararam para pensar que o professor Girafales ensina todas as disciplinas? Né? Quando ele está dando aula ali no Chaves, ele ensina português, no caso lá não é português, né? Mas ele ensina linguagem, história, ele é um professor de várias disciplinas ali, química, é mais ou menos isso que acontecia. Ou quando a gente está lá até o 4º ano, né? Em que a gente tem um professor só que acaba ensinando tudo ali. Então, os pensadores, os filósofos antigos, sobretudo nessa época de ouro da Grécia,
eles eram mais de uma coisa, eles eram pensadores completos. Eu, por exemplo, sou professor de filosofia, mas se você colocar uma continha um pouco mais difícil, eu já tenho problemas, né? Porque eu não sou um pensador da matemática. Esses autores, eles eram pensadores da matemática também, eles conjecturavam a lógica. Outra coisa importante que vocês precisam entender é que Aristóteles, ele é o que a gente vai chamar de pai da lógica. Ele cria ali ele conjectura uma lógica, uma ordem lógica do mundo que está para além do ser. Talvez, senhores, eu vou dizer algumas coisas meio estranhas e meio difíceis aqui. Mas o Aristóteles, ele vai dizer que existe a realidade e que existe uma lógica que transcende essa realidade, que é uma lógica puramente formal. Um exemplo clássico disso é aquilo que a gente chama de proposição. Então, você tem uma proposição Tollens, que é clássica, que é a seguinte: todo homem é mortal. Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. A gente tem duas premissas e uma conclusão lógica decorrente disso, que não estava dada. Essa concepção lógica de uma percepção racionalizante do mundo, ela está presente no Aristóteles, tá bom? Então, ele é um pensador importante exatamente por causa disso, porque ele está pensando na maneira de configurar a realidade para além da própria realidade, tá? Então, a gente tem alguns slides aqui que eu vou passar por eles. Importante dizer para vocês que a gente vai voltar para Aristóteles no segundo e no terceiro ano. Assim como Platão e Aristóteles é um pensador muito importante, que tem uma obra muito vasta, né? A gente tem um recorte aqui da Escola de Atenas. Então, a gente tem Platão apontando para cima, o mestre Platão, e Aristóteles apontando para baixo. E aí, disso, a gente tem uma explicação bem interessante, tá? Que é o seguinte: o Aristóteles, ele acreditava que, diferente de Platão, o mundo, ele não é duas esferas separadas. Porque o Platão, ele vai dizer, eu disse para vocês na última aula, que o mundo é assim. Você tem o mundo das ideias, que é o mundo das essências, e você tem o mundo das cópias, que é esse mundo onde nós vivemos. Então, Platão separa o mundo em duas esferas. A esfera das essências, que a gente pode chamar também de esfera das formas, esfera dos modelos, que é a esfera maior, onde todas as ideias estão, e a gente tem a esfera menor, que é essa onde nós vivemos, que a gente chama de realidade, mas o Platão vai dizer que a realidade não é essa. Aí são as ideias. E aí ele vai dizer que o Platão está dizendo que nesse mundo estão as cópias, estão os múltiplos. A ideia do está no mundo das ideias. Aqui estão as cópias, aqui estão a matéria, né? A matéria corruptível. Então você tem as ideias aqui e as coisas aqui. Essa é a ideia do Platão. Então Platão faz uma dicotomia. A gente chama de dualismo platônico. Ideia para cá, coisa para cá, cópia para cá. O Aristóteles, que é um pensador que estudou 20 anos com Platão, ele vai fazer um movimento diferente do Platão. Tem um pensador chamado Gadamer, que ele vai dizer o seguinte: o Aristóteles, ele aperfeiçoou a teoria do Platão. Outros pensadores, como a Marilena Chauí e Giovanni Reale, eles vão dizer que não foi isso. Eles vão dizer que o Aristóteles, ele foi um aluno rebelde, ele contrariou a ideia do Platão. E agora vai ficar um pouco engraçado, tá? Porque o Platão vai dizer o seguinte, ó, lembrem do Platão, né? Então, essas canetas, por Platão, elas são o quê? Elas são cópias de uma caneta ideal que está no mundo das ideias. Então, existe uma caneta conceitual no mundo das ideias, que é perfeita, que é perene, que não acaba, e a gente tem as cópias aqui, cada uma com a sua cor, cada uma com o seu modelo. Mas uma vez que você, segundo Platão agora, tá? Uma vez que você vê a primeira caneta, você transforma essa caneta numa ideia, e a partir do momento que você viu a primeira caneta, você vai reconhecer todas as outras canetas, porque as canetas, elas podem ser de cores diferentes, de modelos diferentes, elas têm um padrão universal que está nesse mundo das ideias. O Aristóteles vai dizer, não, Platão, querido mestre, você está muito errado. Mas você está errado assim, numa medida que não dá nem para dizer. Por quê? Porque para o Platão, não tem o mundo das ideias e o mundo sensível. Desculpa, para o Aristóteles, não tem o mundo das ideias e o mundo sensível como é para o Platão.
Para Aristóteles, a ideia e o objeto estão no mesmo lugar. Então, para o Aristóteles, essa caneta aqui, ela tem nela mesma a forma dela, a essência dela e a forma. Então, o Platão diria, uma caneta está no mundo das ideias e aqui nós temos a cópia. O Aristóteles vai dizer, aqui nós temos a cópia e o original. A ideia, por isso que ele tá, vocês não estão vendo que ele está apontando com a mão para baixo? Platão está dizendo, as ideias estão lá. O Aristóteles está dizendo, as ideias estão aqui, Platão. Olha a sutileza do desenho do Rafael. Ideia lá, Platão. Ideia aqui, Aristóteles. O Aristóteles vai dizer que a ideia da caneta e a caneta estão no mesmo lugar. Então, quando você vê uma caneta, você acessa a ideia da caneta, não no mundo das ideias, mas na própria caneta. Então, ele vai dizer, a essência do objeto está contido no próprio objeto. Isso, senhores, parece uma coisa simples, mas isso vai instaurar aquilo que a gente chama de ciência. Se nós quisermos dar uma forçada aqui, né, dar uma forçada de barra, nós podemos dizer o seguinte, o Aristóteles é o primeiro cientista. Ele é o primeiro cientista, primeiro porque ele vai versar sobre vários assuntos, e em segundo lugar porque ele vai dizer que a essência e a forma do objeto estão no próprio objeto. Logo, se eu buscar no objeto e refletir acerca do objeto, eu vou encontrar a essência do objeto. Então, por exemplo, se eu quero entender como funciona um determinado corpo físico, um determinado micro-organismo, na época eles não sabiam que era micro-organismo, né? Estou dando um exemplo aqui. Ou um determinado inseto, um determinado animal, eu tenho que submeter esse inseto, esse animal, ou a rocha, seja lá o que for, à observação. Então, o Aristóteles ele é o primeiro filósofo da experiência, que a gente vai chamar de empiria. Então, para o Aristóteles, o mundo existe um dualismo também. O Platão vai dizer que o dualismo é assim, o Aristóteles vai dizer que o dualismo está na mesma coisa. Os dois são pensadores dualistas, mas o dualismo do Aristóteles, senhores, ele é um dualismo da coisa na própria coisa. Tá? Então, essa é a primeira coisa importante do Aristóteles. Para o Platão, a ideia transcende o objeto. Para o Aristóteles, a ideia é imanente ao objeto. Imanência é para dentro. Transcendência é para fora. Então você tem lá um objeto. Deixa eu ver um objeto aqui que eu tenho. Sei lá, o livro. Aí eu tenho um livro. Para o Platão, a ideia transcende, está fora. Para o Aristóteles, a ideia é imanente, está dentro. Ele faz essa inversão lógica. Então, vocês podem chamar o pensador Aristóteles de o primeiro pensador da ciência. Ele é o que a gente chama de primeiro cientista no seu sentido mais pleno. Né? Claro que Aristóteles está vivendo uma época pré-científica, mas toda a condição de ciência que a gente teve a posteriori é consequência desses experimentos que o Aristóteles fez. Tá? Então ele era um pensador de suma importância. Tem uma frase dele que é belíssima, que ele diz o seguinte: toda inteligência tende para o conhecimento. Todo homem tem desejo de conhecer. Conhecer o quê? Não importa. Mas todo homem tem uma sede, é como se o homem tivesse nascido com um vazio, e esse vazio impulsiona o homem a querer conhecer sempre. Então ele vai dizer que é como se houvesse em você uma falta que te faz sempre desejar, em alguma medida, o conhecimento, tá bom? Tá bom? Então, desculpa, nesse sentido, Aristóteles é de suma importância. E aí a gente tem um pouco aqui da noção da política. Eu preciso dizer para vocês o seguinte, nessa aula eu vou apresentar os pontos sem me aprofundar muito. Eu vou passar pelos pontos, porque se nós fôssemos nos aprofundar, nós ficaríamos muito tempo e a gente não daria conta do todo. Então, Aristóteles também tem uma concepção política, tá? É o que está escrito aqui mesmo, é essencialmente unida à moral, porque o fim último do Estado é a virtude, isto é, a formação moral dos cidadãos e o conjunto dos meios necessários para isso. O Estado é um organismo moral, condição e complemento da atividade moral individual, e fundamento primeiro da suprema atividade contemplativa. Basicamente, ele está dizendo o seguinte: para você ser feliz, você precisa viver numa cidade justa. Você precisa viver numa cidade que te dá condições de viver uma vida minimamente com o que é essencial. Com água, com comida, com roupa. Então, é necessário que todos os homens trabalhem, daí o aspecto moral da coisa,
em prol da construção de uma cidade, né? Cidade, a palavra cidade, em grego é polis, né? Por isso que nós temos política. O que é a política? É viver bem na cidade. Então, a política, segundo Aristóteles, contudo, é distinta da moral, porquanto esta tem como objetivo o indivíduo, aquela a coletividade, né? A moral, ela é do homem. A política, ela é do todo, ela é do coletivo. Mas se todos os homens forem morais, nós teremos o quê? Nós teremos uma cidade próspera. Isso é parte do processo. Se todos os homens forem seres morais, nós teremos uma cidade melhor. É claro, senhores, que há nisso aqui um pouco de utopia também, né? Que nem sempre a gente vai encontrar na cidade que é justa homens justos. Mas se a maioria dos homens forem justos, a gente já tem aí um caminho bastante adiantado, tá? E a gente tem mais um recorte aqui que eu acho que é interessante, que diz assim, ó: a educação para Aristóteles é um caminho para a vida pública. Cabe à educação a formação do caráter do aluno. Perseguir a virtude significaria, em todas as atitudes, buscar o justo meio. O justo meio é o equilíbrio, tá? A prudência e a sensatez se encontrariam no meio termo, ou medida justa, o que não é demais nem muito pouco, nas palavras do filósofo. Aristóteles considerava a família o núcleo inicial da organização das cidades e a primeira instância da educação das crianças. Atribuía, no entanto, aos governantes e aos legisladores o dever de regular e vigiar o funcionamento das famílias para garantir que as crianças crescessem com saúde e obrigações cívicas. Por isso, o Estado deveria também ser o único responsável pelo ensino. Então, por Aristóteles, a cidade, a polis, ela deve ser responsável pelo ensino da criança, porque ela deve dar ao indivíduo a noção de que ele precisa cuidar bem da cidade, porque ele não vive sozinho na cidade. Então, o Aristóteles ele acredita que a educação é o caminho para uma vida feliz também, e que é uma educação que não é uma educação puramente técnica, como nós a concebemos hoje. É uma educação da moral. Só que não é uma educação da moral de, eu sou certinho. Nada disso, né? Eles não pensavam dessa maneira reducionista. A educação da moral é a seguinte: encontrar o equilíbrio. A busca é sempre essa, que ele vai chamar de prudência também. O que é o equilíbrio? É encontrar a maneira certa de agir. Então imagine o seguinte, senhores. Vocês estão numa guerra. O Brasil entrou em guerra e tal. E aí você tem dois elementos, a paz e a coragem. Numa guerra, a quantidade de coragem, ela precisa ser muito maior do que a quantidade de paz. Agora imagine que você está com a sua família, você está num lugar agradável, num lugar tranquilo. Você tem a coragem e a paz. A paz, obviamente, precisa ser muito maior do que a coragem. Então, para o Aristóteles, o meio termo, o equilíbrio, o justo meio, ou o que ele vai chamar de justa medida equitativa, não é assim, do 1 ao 10, o número 5. Porque não é um cálculo racional matemático. Ele é um cálculo racional da fronesis. Isso quer dizer o seguinte: cada situação vai demandar uma certa escolha. Então, por exemplo, se eu estou com muita sede, eu preciso de muita água. Se eu estou com pouca sede, eu não preciso de muita água, porque muita água pode me afogar. Pouca água pode me fazer morrer de sede. Então, eu preciso encontrar a quantidade certa de acordo com a circunstância certa. Então, em algum momento você vai precisar usar mais força. Em outro momento você vai precisar usar menos força. Vou dar um exemplo para vocês do estivador. Acho que eu já dei em algumas aulas, mas eu acho que cabe. Imaginem lá o estivador. Estivadores são aqueles caras que trabalham no porto, carregando ajudando a despachar aqueles containers, né, carregando carga e tal. Se esse cara ele não tiver muita força, ele não vai conseguir exercer o trabalho dele. Por quê? Porque o trabalho dele depende da força física, né? Imagina o seguinte: esse cara tem uma filhinha de 5 anos lá. E aí ele chega em casa, a filha dele vem abraçá-lo. Se ele usar a mesma força que ele usou no caso do trabalho na filha, ele vai quebrar todos os ossos da filha dele. Então o que ele faz? Quando ele está trabalhando, muita força. Quando ele está abraçando a filha, força moderada. Essa é a ideia, senhores. Encontrar a justa medida, encontrar o meio termo, encontrar aquilo que vai me servir naquele determinado ambiente. Então, isso é, para Aristóteles, uma educação moral.
É uma educação que vai fazer você pensar no todo, na cidade, e vai fazer de você um sujeito equilibrado. Eu posso perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que nós equilibrado? Muitos autores vão dizer que não. Eles vão dizer que nós não somos um povo equilibrado nesse sentido, né? Porque esse equilíbrio ele diz respeito a pensar em todo mundo, né? E a gente normalmente, quando você, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo meio banal aqui, mas quando você está lá no banco reservado e você finge que está dormindo quando entra um idoso ou uma grávida, você não estaria, em tese, segundo Aristóteles, pensando no todo, você estaria pensando somente em si mesmo. Tudo certinho. Sim, aula maravilhosa. Obrigado, Angélica. Depois eu te pago o seu dinheiro lá. Então, voltando aqui, senhores, voltando aqui, perdoem-me pela queda, porque a gente está na escola, né? E a estrutura da escola, infelizmente, não dá conta de tanta live. Está acontecendo, acho que mais 2 lives ao mesmo tempo, e aí acaba não dando conta. Mas o governo quer que nós estejamos aqui, cá estamos nós, né? Então, para Aristóteles, eu vou dar uma cortada aqui, mas para Aristóteles a educação era um processo muito importante, né? Só que a educação, senhores, nessa época, sobretudo a partir da pena do Aristóteles, ela era uma educação diferente. Por quê? Porque ela não era uma educação que pensava só no ensino comum, ela era uma educação de tempo integral. Então, como a educação de tempo integral e uma educação integral, não no que diz respeito à temporalidade, mas no que diz respeito à formação, era uma educação que pressupunha leitura, escrita, jogos. Esses jogos aqui são jogos da mente, jogos do corpo, a ginástica, desenhos e música. Então, se você depois isso vão se tornar, que a gente chama de artes liberais na Idade Média, mas para um sujeito ter uma educação que desse a ele a potência de ser aquilo que ele nasceu para ser, ele precisava passar, né, por esse processo. Só que você precisava aprender a escrever, mas não ser um escritor, porque a escrita era um processo, como eu disse para vocês, sobretudo dos escravos, né? Então, é importante que vocês entendam, senhores, que nessa época a Grécia era considerada a única democracia do mundo. E todos os lugares tentavam invadir a Grécia, porque os outros países, as outras nações, né, elas eram nações que tinham soberanos. E na Grécia existia liberdade. Os homens livres, eles deliberavam acerca das coisas, eles debatiam na ágora, na praça. E os outros povos achavam isso, principalmente os governos, achavam isso muito incômodo, porque os homens gregos, eles não precisavam se curvar diante dos poderosos, né? E nos outros lugares, isso era muito comum. Depois eu aconselho quem ainda não assistiu, embora não seja Atenas, mas seja Esparta, assistir o filme 300. No filme 300 a gente tem um pouco disso, né? A gente tem uma luta entre uma nação pagã, né, ali com Xerxes, versus os 300 de Esparta. Naquele filme a gente tem uma luta pela liberdade. Os 300 que morreram na luta lá contra 6.000, se eu não me engano, eles não morreram só por Esparta, eles não morreram só por Atenas, eles morreram em nome da liberdade. Então, aquele filme 300, ele é bastante simbólico por causa disso, porque os homens que estavam lutando ali, eles estavam dispostos a morrer porque eles não estavam lutando por si, eles estavam lutando por um modo de viver, por um modo de ser. A Grécia foi atacada por vários lados, por vários povos, porque a liberdade ela era incômoda para os outros povos. Como é que pode um povo onde os homens não se dobram diante de um soberano, onde os homens podem ter opinião, ter liberdade de expressão, dizer o que eles acreditam, dizer o que eles acham? É claro que durante o período em que Aristóteles e Platão estiveram, a Grécia sofreu golpes internos, né? E esses golpes internos também acabaram atrapalhando um pouco a ideia de liberdade, mas sempre quando Atenas se restabelecia, né, Atenas promulgava novamente a liberdade, ela trazia a liberdade à tona, e a liberdade é algo muito valioso, foi muito valioso para esses homens, né, e continua sendo muito valioso. Então, um povo livre é um povo incômodo para todo mundo. As pessoas não querem que nós tenhamos liberdade e por isso elas vão encontrando meios de nos prender, de nos fazer desistir da nossa liberdade, que é provavelmente o maior bem que nós temos, né? Então, nesse sentido, Atenas sempre pressupôs uma luta muito grande, né, pela sua própria liberdade para ser o que ela era. É claro, senhores, que
a gente não pode aqui pintar Atenas como um paraíso. Por quê? Porque a liberdade ateniense, a liberdade grega, ela era uma liberdade para quem, né? E aí a gente está no problema. Ela era uma liberdade para homens gregos adultos. Então, se você era criança, mulher ou estrangeiro, né? Se você fosse um estrangeiro como Aristóteles, que pagava o tributo e falava o idioma, beleza. Agora, se você for um estrangeiro que não domina o idioma, você já é considerado como bárbaro. Para os gregos, todo mundo que não sabia falar grego e que não estava na Grécia, ligado à Grécia de um jeito ou de outro, era considerado bárbaro. Então, o mundo era separado em dois: os cidadãos gregos e os outros. Quem são os outros? Os bárbaros. Né? Então, nesse sentido, era bastante importante. Exato, Igor, é do Tigas, exatamente, 300 do Tigas. Que a ideia de que nós vamos lá lutar contra 300, e quantos são? Ah, são 6.000. Não quero ir lutar. No caso dos 300 espartanos, eles foram porque eles estavam lutando em prol da liberdade. O Tigas é brasileiro, né? Então, provavelmente, se fosse os 300 brasileiros, a gente ia ter uma história diferente. Ao invés de ser os 300 espartanos morrendo em nome da liberdade, seriam os 300 brasileiros correndo a São Silvestre, né? A gente provavelmente ia sair correndo quando a gente visse o exército deles. Mas, né, enfim, essa é a ideia de que luta-se pela liberdade, e para esses homens a liberdade era algo de fundamental importância, tá? Eu dei uma cortada na aula aqui por causa dessa queda, e aí eu acabei perdendo um pouco o foco também. Mas, voltando à inovação do Aristóteles, e agora, senhores, vai ficar esquisito, tá? Por quê? É muito legal dar aula de Aristóteles com a internet ruim, mas vamos lá. O Aristóteles, ele é um dos criadores da lógica. Né? A lógica, quando você diz, isso não tem lógica, o Aristóteles é o cara que organizou a lógica. Né? Então, nós temos aí, todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. Ao que o Aristóteles estava tentando responder quando ele criou a lógica? Tem um pensador pré-socrático chamado Parmênides, que ele dizia o seguinte, ano que vem vocês terão aula sobre ele, mas o Parmênides diz assim, o ser é o que é, e o não ser é o que não é. Então, tudo que existe é ser. Tudo que não existe não pode ser sequer pensado, portanto, é não ser. E aí, o que o Parmênides dizia? Ele dizia que toda mudança, ela é falsa, porque a mudança é o estado do ser para o não ser. É um pouco estranho o que eu estou falando, mas ser é no sentido de que existe. Então, se uma coisa existe e ela deixou de existir, ela nunca existiu. Eram assim que pensavam os pré-socráticos, né? Sobretudo Parmênides. E aí o Aristóteles ele está tentando resolver esse problema. Então o que o Aristóteles vai fazer? Ele é muito esperto, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer, existe o ser, o que é o ser? É tudo que existe. Mas o ser, ele se revela ao homem não com a sua cara de ser, ele se revela ao homem com a sua cara de ente. Então você tem o ser, que é tudo que existe, e você tem o ente. O que seria o ente? O ente seria a imagem do ser naquele instante. Então, todas as vezes que você olha para uma montanha, para a lua, para um cachorro, para qualquer coisa que seja, você está vendo tudo que existe, você está vendo o ser. Só que naquele instante que você está vendo, a imagem que aparece para você, ela aparece para você por meio do ente. Então, o Aristóteles ele faz uma separação entre o ser existente e a lógica através da qual o ente opera. E a lógica através da qual o ente opera é essa lógica visual, essa lógica matemática. Então, Aristóteles, ele categoriza a realidade. E aí, nesse sentido, senhores, ele faz uma mudança extremamente incrível. Porque ele vai dizer, o ser, que é tudo que existe, ele é tudo que existe de fato. O Parmênides está certo. Mas ele se configura e ele aparece diante de nós por meio daquilo que ele vai chamar de categorias. E aí ele lista várias categorias. Eu vou apresentar para vocês as 10 categorias de Aristóteles, que eu não coloquei no slide, tá? Mas eu vou citar uma por uma aqui de maneira rápida, porque não é tão importante. Mas é importante que vocês entendam que ele categorizou, ou seja, cada coisa no seu determinado lugar. Isso é aquilo, isso é aquilo. Só que todas essas coisas fazem parte de um mesmo ser, tá? Então ele vai dizer, as 10 categorias do Aristóteles são a substância não é a matéria, tá? A substância é a forma, é a essência da coisa. A segunda é a quantidade, quantos são? É 1, é 2, é 3? Qual o tamanho? A terceira é a qualificação, né? Qual é a cor? Qual é o sabor?
né? O que qualifica essa coisa? A quarta é a relação, né? Então, qual a relação que o fone de ouvido tem com o ouvido? Esse elemento é a relação para Aristóteles. A quinta é o onde é o espaço, né? É o espaço onde aquele ser existe. A sexta é quando, em que momento aquele ser existe, qual é o tempo. A sétima é a posição. Então, em que posição esse ser está? Ele está deitado, ele está em pé, ele está na vertical, ele está na horizontal. A próxima é a condição. Ele está sendo sustentado, ele sustenta alguma coisa. A nona é a ação. Esse objeto ele incide sobre outro objeto. E a décima é a afetação. Esse objeto ele é afetado por um outro objeto. Então, percebam, senhores, ele separa a realidade que existe, que é essa realidade diante da qual nós estamos, em 10. Em 10 categorias. Ele separa o mundo em pequenos pedacinhos e diz, cada coisa tem um elemento. Tem uma categoria, se encaixa num conjunto. Lembra quando vocês estudavam lá no ensino fundamental, a teoria dos conjuntos, pertence ou não pertence a esse conjunto pertence àquele? Isso é Aristóteles, tá? Claro que a sua professora do ensino fundamental não vai falar isso, mas essa noção de pertencer aos conjuntos, ela foi criada essencialmente pelo nosso amigo Aristóteles. E aí eu vou dar um exemplo para vocês dos 4 elementos que estão presentes também nessas categorias. Então, o Aristóteles vai dizer, existem 10 categorias e 4 causas eficazes, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, porque a imagem está um pouco apertada aqui, e o professor está um pouco cego também, a tela do computador é um pouco pequena. Tudo atrapalha, mas a ideia é mais ou menos a seguinte, a gente tem a teoria que ele chama de teoria das 4 causas. E aí, era para aumentar e diminuiu, é muito bom. Quem sabe faz ao vivo, meu. Então você tem ali aquilo que ele vai chamar de causa material, né? A causa material é aquilo do que a substância é feita. São as 4 causas eficazes. Aí você tem a causa formal, que é aquilo que vai dar a substância. Então, por exemplo, essa substância é feita de uma coisa, e qual é a forma dessa substância? Ela é um quadrado? Ela é um círculo? Então, essa seria o que a gente chama de causa formal. Aí você tem a causa eficiente, né, que é qual é a origem dessa coisa, e você tem a causa final, que é o que isso representa. E aí a gente tem um exemplo aqui, que seria o exemplo que o próprio Aristóteles usa, que é o exemplo da estátua, né? Então você tem ali o cara produzindo uma estátua. Então o que é a causa formal, né? A causa formal, o que é a causa material? Desculpa. Do que é feito isso aqui? É feito de mármore. Aí você tem a causa eficiente. Quem está mexendo sobre isso? O escultor. Aí você tem a causa formal. O que ele está tentando fazer enquanto ele muda ali, ele quebra ali aquele bloco de mármore? Ele está tentando fazer esse desenho que está aqui dentro, ó. E você tem a causa final. Quando terminar de fazer essa estátua vai ser exposta no museu. Então, a causa final dela é uma representação de alguma coisa. Então, você tem 4 causas, né? Cada uma dessas causas, uma causa determinada. Então, por exemplo, a gente pode pensar em outro exemplo, o exemplo da faca. Qual que é a causa material? A causa material é o ferro. Qual que é a causa formal? É a forma da faca. Qual que é a causa eficiente? É a mão que usa a faca ali. Qual que é a causa final? O para que a faca serve? A faca serve para cortar o peixe. Então, essas 4 causas, né, essas 4 causas eficientes, essas 4 causas formais, elas servem para que o ser que existe se manifeste de maneira organizada. E se essas coisas elas forem deturpadas, você perde a lógica da realidade. E se você perder a lógica da realidade, você acaba se perdendo, porque existe uma lógica que pressupõe o todo. Então, de certa forma, senhores, não tem como escapar disso. Então, Aristóteles está respondendo a um problema pré-socrático. Qual é o problema pré-socrático? O problema pré-socrático é como o ser se manifesta. O ser se manifesta, segundo Aristóteles, através da realidade dos entes, e esses entes eles possuem uma lógica, eles possuem uma maneira
com a qual eles se revelam diante de nós, e aí ele vai dar categorias para essas coisas e causas para essas coisas. Então são 10 categorias, né, que cada uma num compartimento, e 4 causas em cada uma dessas categorias. Então, cada coisa é feita por uma determinada coisa. O ferro, a faca, a mão que mexe na faca e para que a faca serve. Essas são as causas formais da faca em si, tá? Eu estou dando uma resumida aqui, mas é basicamente isso. A gente vai voltar para isso a posteriori. Para o Aristóteles, o importante é a eudaimonia. Então, toda educação, todo conhecimento, toda prosperidade, tudo que você faz, você existe para ser feliz. Então, a felicidade é o bem supremo. Tudo aquilo que você faz tem que ter como objetivo a sua felicidade e a felicidade das pessoas que te cercam. Não só da sua família, mas do seu vizinho, da pessoa que mora no outro quarteirão, da pessoa que mora em outro lugar. Então, a felicidade, ela é o bem supremo do homem. O homem só pode se tornar aquilo que ele nasceu para ser, se ele tiver condições materiais para tal. Então, de certa forma, você precisa ter para ser, né? Mas você, mesmo que você tenha, você só será se você conseguir, como eu disse um pouquinho antes, se você conseguir encontrar aquilo para o qual você nasceu. Para ser, tá? Então, numa certa medida, senhores, a gente tem aí uma noção de felicidade que permeia profundamente a filosofia aristotélica. E aí a gente tem uma outra coisa também, uma outra questão também, que é a seguinte: a gente tem como processo a ideia de froneses, que foi exatamente, era isso que eu ia falar quando a aula cortou, mas a froneses é o que eu falei um pouquinho no começo. A froneses é a felicidade equilibrada, é a sabedoria. Só que ela não é a sabedoria no sentido de uma sabedoria de conhecimento. Então, o cara conhece muito de informática, ele é um sábio. O cara conhece muito de medicina, ele é um sábio. Não. A sabedoria, para o Aristóteles, não é a aquisição de conhecimentos técnicos. A sabedoria para o Aristóteles é saber viver. Então, se você sabe viver, você é um ser sábio. O conhecimento técnico, ele é muito importante, ele faz parte do processo de sapiência, mas ele não é a sabedoria. Ser sábio, segundo por Aristóteles, é saber lidar com a realidade, é saber pensar. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa que estudou pouco, você pode ser uma pessoa que estudou muito. Mas se você souber lidar com a sua vida, souber ser equilibrado, souber lidar com as coisas sem se permitir, né, ser vencido pelas coisas, você é sábio. Então, a gente pode ter no banco da praça um engenheiro conversando com uma pessoa que nunca foi na escola. E a gente pode ter ali 2 pessoas sábias. Porque a sabedoria não está ligada ao conhecimento técnico. Ela está ligada ao equilíbrio, à capacidade de lidar com os seus problemas. Você pode ter nesse banco da praça um homem analfabeto sábio e um engenheiro sem sabedoria, e você pode ter o contrário também, porque não é sobre o que eu aprendo, é sobre como eu lido com aquilo que eu aprendi. Isso tem uma frase do Sartre que talvez nos ajude a perceber. O Sartre é um pensador mais moderno, é um pensador existencialista, que ele diz assim, eu acho isso belíssimo, né? Eu já disse isso na primeira aula que eu tive com vocês, mas isso também ilustra o modo como Aristóteles pensa. A questão toda, diz o Sartre, não é o que o mundo fez de você, mas o que você faz com aquilo que o mundo fez com você. Percebam, senhores, para o Aristóteles e para o Sartre também, a sabedoria é saber lidar com as coisas que acontecem com a sua vida. Independentemente de você ser um engenheiro ou de você ser alguém que trabalha num trabalho braçal. Sei lá, um porteiro, um cara que é pintor, não importa qual o trabalho que você exerce, porque a sua sabedoria não está ligada a isso. Ser sábio, né, e a sabedoria é um pressuposto para a felicidade, é saber lidar com os seus problemas. É claro que, obviamente, me parece que uma pessoa que estudou mais vai ter mais facilidade para lidar com os seus problemas, e provavelmente ela vai ter mais dinheiro, ela vai ter mais condições, mas isso não é uma condição. Tá? Então, você pode ser um sábio sem ter necessariamente nenhum conhecimento técnico. Eu acho que isso pode servir como exemplo para vocês, né? Quem de vocês não vê o vô, uma avó, uma tia mais velha, como uma pessoa sábia, mesmo sabendo que eles estudaram pouco, né? Eu, por exemplo, conheço muita gente que tem uma idade mais avançada, que são pessoas muito sábias, mas pouco escolarizadas. Isso acontece no mundo. Há tempos atrás, a escola ela era inacessível
e as pessoas não tinham que escolher entre trabalhar e estudar. Hoje também acontece muito, né? Não é tão diferente, mas a sabedoria não está ligada ao conhecimento técnico, a sabedoria está ligada à fronesis. O que é fronesis, professor? A sua capacidade de ser um ser equilibrado vivendo na cidade. Então, se você é um ser equilibrado vivendo na cidade, você é provavelmente, para o Aristóteles, um homem sábio. Então, sabedoria está ligado a equilíbrio, não ligado a conhecimento. Ao conhecimento, isso que a gente chama de conhecimento, o Aristóteles vai chamar de sapiência. Então, você é um sábio quando você é um equilibrado e você pode ou não ter sapiência. Senhores, eu acho que basicamente é isso, né? A posteriori, nas próximas aulas, eu trago mais algumas questões, mas basicamente é essa a ideia. Entender que para o Aristóteles ele é o pensador do equilíbrio. Ele é o pensador da ética. O que é ser ético para o Aristóteles? Ser ético para o Aristóteles é encontrar um meio termo entre o muito e o pouco. Em alguns momentos, o muito vai ter que ser mais, em alguns momentos, o muito vai ter que ser menos. Parece um pouco contraditório isso, mas a ideia é a seguinte: cada momento tem a sua maneira de agir. Não dá para agir sempre do mesmo jeito em circunstâncias diferentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meio idiota aqui. Você foi lá na cantina, na hora da merenda, lá na hora do lanche, e você está com pouca fome. Ah, pouca fome? Uma goiabada dá. Está com muita fome? 2 goiabadas. Percebe? Tô com fome nenhuma goiabada. Não é 1 para 1, é de acordo com a sua necessidade, você age. Isso para Aristóteles é um ato racional. A razão para Aristóteles está em saber ser equilibrado e saber agir de maneira equilibrada quando nós estamos vivendo. Isso, senhores, é uma coisa que nós precisamos aprender, realmente, independentemente do Aristóteles ter dito ou não, né? Agir com equilíbrio. Há tempo, tem um outro pensador, né? Que é um pensador muito sábio também, que escreveu o Eclesiastes, que ele diz: há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então percebam, senhores, cada momento requer uma determinada atitude e cada atitude está ligada essencialmente, né, cada uma dessas atitudes estão ligadas essencialmente à possibilidade de você escolher. Então, ser racional é medir o momento. Qual é o momento em que estou? O momento em que estou vai determinar como eu vou ou não agir. Então, você pode ser o cara mais graduado do mundo, ser pós-doutor e, na hora de agir com egoísmo e agir da maneira errada. Você pode ser um cara simples do Inácio Monteiro e agir da maneira certa, porque razão está ligada ao equilíbrio. A tomar a medida certa, na hora certa, sem levar em consideração somente a minha existência, mas levando em consideração também os efeitos daquilo que eu faço com relação aos outros. Então, quando vocês forem tomar uma decisão, pensem o seguinte: vocês não estão sós no mundo. Há outras pessoas vivendo com vocês, há outras pessoas que dependem das ações de vocês e que podem ser ou beneficiadas ou prejudicadas pelas ações que vocês tomam e pelas ações que eu também tomo. Entende? Então, é muito importante, segundo Aristóteles, agir sempre com razão. Como eu ajo com razão, professor, para Aristóteles? Buscando encontrar a justa medida equitativa, ou seja, o equilíbrio das ações. Então, você quer ser um homem ético? Ah, professor, eu quero. Segundo Aristóteles, todo homem que é ético busca sempre o equilíbrio das suas ações. Então, vai fazer a prova do Enem daqui a 2 anos. O que eu preciso saber sobre Aristóteles? Aristóteles criou a lógica, foi aluno do Platão, ele é o filósofo do equilíbrio, ele é o filósofo da política, ele é o filósofo que criou, de certa forma, a ciência, ele é o filósofo que criou a epistemologia. Professor, o que é epistemologia? A teoria do conhecimento. Aristóteles, ele é o pensador que criou a teoria do conhecimento. Para o Aristóteles, você só vai conhecer quando você entender que no próprio objeto estão a forma e a essência. Tudo bem, senhores? Senhores, basicamente era isso. Tinha mais coisa para dizer, mas essa nossa queda aqui acabou atrapalhando e senão a gente vai ficar aqui muito tempo e aí a gente vai perder o fio da meada. Se vocês tiverem alguma dúvida, manifestem-se agora ou cale-se para sempre. Foi um prazer estar com vocês numa manhã fria de quinta-feira, como sempre é.
Espero que todos vocês estejam bem agasalhados, porque está frio pra caramba, pelo menos aqui na escola, e que vocês tenham aí um bom almoço e que vocês sejam muito felizes. Lembrem-se, o Aristóteles também é o filósofo da eudaimonia. Eu preciso encontrar a felicidade e eu só vou encontrar a felicidade quando eu descobrir aquilo que eu nasci para ser, aquilo que eu nasci para fazer. Espero do fundo do meu coração, como professor de vocês, que vocês em breve encontrem, quem ainda não encontrou, em breve encontrem e tenham a mesma alegria que eu tenho quando eu dou aula. Que vocês não sejam professores, que vocês sejam aquilo que vocês, né, nascerão para ser, cada um de acordo com as suas potências, mas que quando vocês estiverem trabalhando, vocês tenham, assim como eu tenho, a mesma alegria de dar aula. Quando eu estou aqui dando aula, é como se o tempo não passasse. É como se eu estivesse num lugar isolado do mundo, é como se os meus problemas desaparecessem. Eu espero do fundo do meu coração que vocês também tenham essa experiência, de que vocês consigam exercer o trabalho de vocês num lugar em que vocês sejam felizes e que vocês façam exatamente aquilo que vocês nasceram para fazer. Foi um prazer estar com vocês, vou encerrar a gravação, a gente se vê por aí.